O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, mulheres! Nesta semana nós discutimos sobre mulheres e movimentos sociais. E hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Para que a gente possa ser uma boa liderança, construir uma liderança sólida dentro desses espaços comunitários, seja a partir do processo de escuta, de diálogo, mas também de vivências que nós já temos e que podemos construir através de uma formação, do que a gente consegue captar e trazer para esses territórios. Porque não adianta a gente fazer as nossas formações individuais e não conseguir fazer a transmissão para esses territórios das formações que a gente vem adquirindo, né? Então, por isso que eu acredito que a gente consiga potencializar muita coisa. E aí, um ponto que eu também gostaria de trazer é o que é a resistência enquanto mulher negra, enquanto mulher periférica e espaço de liderança. Resistir, para nós, é a garantia do pão, é a garantia do afeto, é a garantia do nosso bem-viver. E aí, a gente já sabe que nossos passos vêm de longe, mas somos nós quem acolhemos, né? Somos nós quem estamos ali. Então, para esse cuidado ele ser pleno, é preciso de uma construção coletiva e de um Estado de direito que abrace essas construções. Uma perspectiva que vale a pena nós, enquanto lideranças comunitárias, estar pesquisando e adentrando muito é o SUAS. O SUAS hoje ele traz para a gente uma perspectiva de abraço e de fomento a essas políticas periféricas que nós, enquanto sociedade civil, estamos organizadas sem tanta burocracia para que a gente possa estar levando formação, levando roda de diálogo, levando conversa, ter uma construção dentro dos nossos territórios. Então, fica uma dica aí, vamos trabalhar o SUAS dentro das nossas comunidades e nos territórios e ver formas da gente estar implementando essas políticas que já existem dentro do nosso organograma, né, de políticas sociais em favor das nossas comunidades. Então, saber um cronograma do governo, as medidas, o que está vindo para a gente é essencial e como a gente vai poder acessar. Então, o SUAS ele é muito fundamental nisso, anotem essa dica que vale a pena. Continuando o nosso papo, um outro ponto também que eu gostaria de trazer para vocês é uma formação política continuada. Como eu falei anteriormente, existem especificidades de cada território. Então, eu conheço a especificidade e a necessidade do meu território, mas pode não ser a necessidade específica de um outro território. Então, a gente tem que fazer a nossa vivência se adequar ao trabalho necessário para aquela comunidade. Um exemplo, se na sua comunidade você percebe
que o foco, que o foco ele não é, por exemplo, a fome em si, ela pode ser a educação, ela pode ser a violência que está ali ocorrendo na perspectiva de mulheres, territórios, juventudes. Então, existem diversos ângulos. O coletivo, por exemplo, um ato de coragem, no qual faço parte, ele trabalha com juventude periférica, com mulheres em situação de vulnerabilidade e na construção do nosso bem viver. Então, a gente tem uma área específica, porque a gente tinha um problema ali dentro da comunidade com o uso abusivo de drogas. Então, a gente teve que levar perspectivas para esses jovens diferentes se o abraço fosse apenas a fome. Né? Mas num outro território, no outro bairro que o coletivo tem incidência, o debate é o debate da fome. É o debate da fome. Então, nós implementamos uma cozinha comunitária, mas não é só a distribuição de comida, é o processo dessa formação política contínua. É essa mulher saber de que aquele alimento veio de uma reforma agrária, de que nós tivemos que plantar o milho no terreno que a gente conseguiu dentro da nossa comunidade, de que aquilo dali é uma construção política para que nós não passemos fome, porque o projeto é de que está querendo se instalar novamente no Brasil, né? É o projeto da fome. A gente sabe que hoje, atualmente, nós estamos em um governo progressista, em um governo de esquerda, liderado pelo nosso presidente Lula, mas que os ataques a essa construção ela é constante. A gente precisa entender qual é a relação entre o feminismo e os territórios. Né? Então, o que é que vem a ser o território dentro dessa luta social feminista? O território, a gente usa o termo território para entender as relações de poder. O território ele vai além do poder do Estado sobre uma porção de terra. Né? O território ele se relaciona diretamente com as relações de vivências e as hierarquias postas pelo sistema de quem vive na terra. E quando eu falo terra, eu não falo somente terra no sentido do âmbito da área rural, mas em todo o lugar que se vive, seja na cidade, seja em âmbito rural. Quais são as relações de poder? Quem tem mais acesso a essa terra? Quem tem mais acesso aos serviços que essa terra, essa comunidade está inserida? Né? Então, a defesa do território, ela parte do princípio de que defender o local onde a gente vive, e esse local vem desde a pequena comunidade até o nosso planeta, é importante para a defesa da vida. O segundo ponto que eu tenho para falar sobre conceito é o conceito de feminismo. A gente trabalha no feminismo comunitário com um conceito muito simples e muito direto de feminismo. Para nós mulheres do feminismo comunitário, feminismo é a ideia radical de que mulheres também são gente. A gente vive num sistema patriarcal em que os nossos corpos eles são explorados desde sempre. A mudança do feudalismo para o capitalismo transformou a mulher em uma trabalhadora não remunerada em estado permanente. Quando nós, mulheres, nos tornamos trabalhadoras não remuneradas, nós nos tornamos a casta da população mais empobrecida. E aí, quando a gente luta pelo ideal de que nós também somos gente, nós também somos indivíduos, a gente luta para ter o direito à igualdade social, direito à remuneração digna, direito à moradia. Vivemos atualmente num sistema capitalista tardio em que a população mais empobrecida são as mulheres. Quanto mais empobrecidas nós somos, menos direito ao território nós temos. E todo esse processo de empobrecimento feminino nos relega à questão de nós continuarmos sendo exploradas, além do que deveríamos. Onde se conflui território e feminismo? A luta feminista, ela luta pela preservação também do planeta, preservação das águas, preservação da floresta, dos mares. É a luta pela preservação do planeta Terra. O movimento feminista, ele entende
que só existe esse planeta, não existe planeta número 2. Não existe um segundo lugar onde a gente pode ter uma vida melhor. O lugar que a gente tem que ter uma vida melhor é aqui. E defender esse planeta da exploração capitalista é o que vai fazer com que a gente tenha acesso aos bens públicos, aos bens de direito e ao acesso a uma vida melhor em cima dessa terra, seja em âmbito rural, seja em âmbito urbano. Não adianta defender igualdade de gênero se a gente não tem acesso aos bens da terra, tá? O feminismo, agora eu vou falar sobre feminismo e o papel das mulheres na defesa do território, né? A gente está passando por uma situação de capitalismo tardio, né? Uma mudança bem grande aí na geopolítica, né? E esse avanço capitalista, ele está criando uma nova era tecnológica no campo. Essa constante inovação tecnológica, ela visa substituir o homem do campo, o trabalho do campo, pelas máquinas. E criou outros sistemas de exploração além do agronegócio, como o próprio extrativismo predatório. A gente pensa que a digitalização da nossa economia e a digitalização da nossa vida, ela não tem relação com a exploração dos minerais na Terra, mas ela tem. E o extrativismo predatório, ele está causando uma nova, uma nova superpopulação. As pessoas estão saindo do campo e indo para as periferias da cidade. Recentemente, as Nações Unidas comemoraram que em 2023, há 2 anos atrás, é a primeira vez no mundo que a humanidade ela está vivendo na área urbana, está abandonando o campo. A humanidade está abandonando o campo por quê? Porque não quer mais viver no campo, porque o campo é ruim? Não. Está abandonando o campo porque está sendo expulsa do campo. E isso é muito ruim, porque a gente está perdendo a nossa autonomia de produzir a comida que a gente se alimenta. A gente já está passando por isso. As mulheres, elas enfrentam a vida pública de uma forma muito diferente, né? Hoje a gente tem dados assustadores, né? A lógica política, ela é massacrante para as mulheres, a gente tem essa naturalização das mulheres máquinas, que as mulheres precisam trabalhar, se entregar integralmente para aquele projeto político, para a construção, porque menos não é suficiente, então elas precisam se desdobrar para serem mães, para terem a vida pessoal e também para dispor de um tempo absurdo na política, como, por exemplo, as reuniões intermináveis que muitas vezes nós temos dentro da nossa realidade do fazer política. Eu mesmo já passei, sim, em reuniões de 10 horas, que a gente tem que dar intervalo para poder comer e voltar, e às vezes não acaba num dia, termina no dia seguinte, porque elas são exaustivas. E aí eu queria trazer um ponto de reflexão, né? Qual é o tipo de mulher que consegue dentro dessa configuração que a gente tem hoje do ambiente político, participar ativamente desses espaços, sem ser algo realmente exaustivo e sem acabar exigindo da gente muito mais do que a atuação política, né? E aí eu vou entrar um pouco mais nesses detalhes um pouco mais para frente, mas eu gostaria de deixar primeiro essa pergunta aqui, né? E também perguntar para vocês, para a gente dar start nessa aula de verdade, quem vocês são para além da política, né? Eu vou começar aqui por mim. Falei que sou mãe, mas eu também sou uma pessoa curiosa por tecnologia. Hoje eu faço minha pós em ciência de dados, estou finalizando ela. Também sou amante de gatinhos e gosto muito de natureza. Tudo isso eu posso falar sobre mim sem falar necessariamente que eu sou uma militante feminista, ativista, que eu estou na luta diariamente, porque eu acho que isso não pode ser apenas o que nos define. A gente precisa lembrar do que nós somos para além desse ambiente político, para além desse ambiente que acaba de muitas formas retirando muito de nós, retirando muito daquilo que nós somos, né? A gente enfrenta desafios diversos nesse ambiente. Hoje,
A gente tem aí um dado triste, além de assustador, muito triste, que 22% das mulheres dentro desse ambiente político já enfrentaram algum tipo de assédio verbal. 16% sofreram algum tipo de assédio físico e 72% dessas mulheres já viveram algum tipo de violência na sua trajetória pública. Ou seja, 72% das mulheres que estão inseridas no ambiente político já foram vítimas de alguma maneira de violência política de gênero. Então, é um ambiente difícil. Infelizmente, isso acaba ocasionando o aumento de problemas de saúde mental, estresse, que levam aí um dado de 47% dessas mulheres relatando ansiedade, burnout, depressão e outros transtornos relacionados a problemas psicológicos, né? E a gente acaba, como consequência, tendo uma falta de apoio para essa saúde, a carreira dessa mulher dentro da política, né? Uma em cada 4 mulheres acabam deixando a política por conta desses espaços que são extremamente violentos, né? Por conta dos abusos e também pela falta de suporte que elas têm dentro desses espaços. Então, a gente precisa, de forma unitária, né? A gente precisa, desculpa, unitária não, de forma coletiva, com estruturas que consigam abarcar todas as nossas companheiras e as necessidades que são diferentes para cada lugar onde elas se encontram, né, seja na Câmara Federal ou na Câmara de Vereadores do seu município, a gente precisa discutir o impacto emocional na capacidade dessas mulheres de atuarem ativamente dentro desses ambientes políticos e como nós podemos acolher essas mulheres, como nós podemos estruturar políticas públicas para que nós não tenhamos que passar por esse tipo de espaço, né, violento e tão pernicioso para todas nós. A gente acaba sofrendo muito dentro do ambiente político, de uma forma geral. Então, a gente tem como estratégia, né, já entrando na parte da estratégia de redução de danos, alguns cuidados emocionais ou suportes que podem ser dados para essas mulheres, como, por exemplo, grupos de apoio, programas de saúde mental, como terapia, grupos de autocuidado, políticas públicas, né, reais, que assegurem as mulheres nesse espaço do fazer político, momentos de autocuidado e cuidado em coletivo, né, com as outras companheiras que também acabam passando por situações similares. Grupos de cuidado em coletivo normalmente dão bastante certo, porque são mulheres que vivenciam questões similares e elas estão ali juntas e se fortalecem juntas. Então, é importante também que a gente fale sobre isso. E também sobre a importância, né, e fazendo uma discussão mais pública, sobre a importância de se criar um ambiente político que proteja e apoie essas mulheres que estão inseridas na vida política. Nós somos 52% da população e a gente tem uma subrepresentação gigantesca. As mulheres que se dispõem a construir os espaços políticos precisam ser acolhidas e protegidas, não só pelas mulheres, mas também pelos companheiros que entendem a importância dessas mulheres nesses espaços, e eu sei que eles existem. Nós não estamos aqui numa guerra dos sexos, mas eu sei que existem vários companheiros que apoiam e acreditam em mais companheiras e mais mulheres dentro desses espaços políticos. Então, acho importante a gente trazer práticas, né, internas dentro da nossa organização de autocuidado mesmo. Aqui na Secretaria Nacional de Mulheres do PT, eu posso destacar, por exemplo, a última edição do Elas por Elas, que teve dentro da sua estrutura de aulas uma aula sobre autocuidado e momentos de acolhimento com a equipe, porque isso é importante para a candidata, para ela entender que ela precisa ter um momento para si, para se cuidar no meio do caos, que é uma campanha eleitoral, e também como lidar com a equipe que está a todo vapor e que em algum momento vai acabar tendo pontos de tensionamento por conta do estresse normal causado por uma campanha eleitoral. Então, dentro da estrutura do Elas por Elas, a gente trouxe essa discussão dentro de uma aula bem estruturada com o pessoal da RENFA, que é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, e foi uma das aulas mais elogiadas que nós tivemos, porque
muitas companheiras entenderam que as violências que elas sofrem não são vivenciadas apenas por elas, não é uma perseguição pontual, é uma perseguição a um grupo de pessoas organizadas para atuarem na política, no caso, nós, mulheres. Porque o bem viver, para mim, é uma concepção muito rica que dá conta de diversas dimensões aí da nossa organização enquanto ser humano, né? Da dimensão com a relação com a natureza, da dimensão da própria relação entre os seres humanos, da dimensão também individual de cada um, né? E é muito importante a gente falar do bem viver, principalmente diante dessa conjuntura e dessa quadra histórica que nós estamos vivendo, que é uma quadra de acúmulos, de enorme acúmulos de riqueza nas mãos de muito poucos. Desde 2020, por exemplo, apenas 1% da população mais rica do mundo acumulou em torno de mais de 2/3 da riqueza produzida pelo mundo inteiro. Isso é muita coisa. E, por outro lado, em torno de 44% da população mundial hoje sobrevive com menos de $7 por dia, o que também é muita gente aí numa parcela de marginalização social. Para além disso, a gente vem vendo o agravamento das mudanças climáticas e do impacto dessas mudanças na nossa vida e na sociedade como um todo, principalmente nos lugares mais marginalizados, nas favelas, né, junto com as populações ribeirinhas, enfim. Então, o racismo ambiental cada vez mais latente, e aí fazendo com que a gente pense com um novo olhar, né, para esse modelo de desenvolvimento, que é um modelo de desenvolvimento econômico brutal, cruel, que coloca o lucro sobre a vida e que vem devastando a natureza e, né, colocando para a gente pensar a necessidade de reconstruir e pensar um novo modelo. Além disso, além desse acúmulo de riqueza gigantesca na mão de muitos poucos, além dessas mudanças climáticas, né, essa também é um momento que a gente está passando, sobretudo também de acirramento dos valores individualistas, né? O neoliberalismo ele faz muito isso assim, então coloca para cada um enquanto é o ser da sua vivência, mas na perspectiva de que a sociedade é menos importante do que as minhas conquistas individuais, do que os meus valores individuais, né? E junto com tudo isso, uma quadra aí de avanço da extrema-direita, do conservadorismo, né? Enfim, de avanço desses valores cada vez mais retrógrados na sociedade. Assim. Então, pensar o bem viver diante de todo esse cenário que eu coloquei, ele é fundamental, porque o bem viver ele se coloca de forma totalmente antagônica a esse sistema capitalista predatório, né? E principalmente também esse sistema capitalista que é muito cruel sobre as mulheres e principalmente as mulheres negras, né? Nós, mulheres negras, ocupamos a base de uma pirâmide social que dá sustentação econômica para que uma pequena parcela de pessoas, de homens brancos, em grande maioria homens brancos e héteros, acumulem riquezas e acumule poder, né? E aí o nosso corpo ele serve para essa acumulação no sentido de que quem está no topo da pirâmide permanece no topo da pirâmide, quem está na base tem poucas condições concretas de sair da base, porque o sistema ele é feito para isso, feito para que cada um permaneça no seu quadrado e a gente não consiga, de fato, romper com as desigualdades sociais, romper com a sociedade patriarcal, romper com o racismo. Para tudo isso a gente precisa pensar um novo modelo de sociedade que seja além da sociedade capitalista. Isso é muito importante, assim, porque o Bem Viver ele faz um chamado para a gente, e é um chamado de sonho, é um chamado de construção de uma sociedade utópica, mas uma construção de uma sociedade na prática, né? A construção da utopia na prática, né? É muito importante a gente ter a consciência de que a história da humanidade não é a história da sociedade capitalista, né? Tivemos outros sistemas socioeconômicos anteriores à sociedade capitalista e durante a sociedade capitalista temos também algumas
formas de resistência que acontecem em diversos locais. Então, a gente precisa beber dessas formas de resistência e projetar um futuro, mas um futuro melhor, pós-capitalismo, que dê conta de toda essa dimensão social e econômica, né? Para além disso, o bem viver, e aí é uma concepção teórica e prática, né, que surge junto com os povos indígenas da América Latina e que pensa a relação do ser humano com a natureza, a relação do ser humano entre os próprios seres humanos, a nossa relação, né, enquanto sociedade, mas que pensa também a nossa individualidade, né? Que tipo de ser humanos, que tipo de indivíduo nós queremos ser para essa sociedade que nós estamos construindo a longo prazo, né? Isso é muito importante, assim, porque ele dá cabo de uma completude muito grande da nossa dimensão enquanto indivíduo, né? Isso é fundamental. Então, o Bem Viver coloca para a gente essa construção de um modelo econômico, né, de uma construção de uma sociedade que é uma sociedade econômica feminista, antirracista e popular, né? Totalmente antagônico a esse modelo de sociedade do sistema capitalista, que é um modelo predatório, que é um modelo, enfim, que bebe do patriarcado, né, que cresce ali junto com o racismo, né, e que, enfim, desumaniza mulheres negras, né, um modelo, sobretudo, individualista, e que vem devastando com o nosso planeta. Então, por isso que é muito importante a gente pensar, e não só pensar, mas se organizar para colocar na prática tudo aquilo que a gente vem bebendo do bem viver, né, e outras teorias aí fundamentais, né, para a gente poder se contrapor à sociedade capitalista, né? Fique com TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.